trans, o terreiro vai me respeitar enquanto ser trans. Então, assim, a incorporação do orixá que vai para o feminino, o masculino, mas eu, né, isso não posso mudar, que é minha identidade. E isso não dá para você tirar. Isso no terreiro que eu frequento. Então, isso vai muito do pai de santo, do entendimento também que esse pai de santo tem, do entendimento político que ele tem. Por exemplo, as mulheres trans lá no meu terreiro, elas vão ser consideradas mulheres, como são, vão vestir as roupas femininas, e os homens trans, como tem também lá, vão usar as roupas masculinas. Então, isso vai depender de terreiro. Porque Umbanda e Candomblé depende do pintor da casa. Não tem um dogma específico como é na Igreja Católica, como é em algumas outras igrejas. Então, isso depende muito do Pai de Santo. Alberto, você está me ouvindo? Ouvindo. Mas eu não estou falando que não. Cortou, Bárbara. Fala de novo, por favor. Muito baixo. Peraí. Ah, melhorou. Tá ouvindo agora? Tô. Sumiu de novo. Não estou ouvindo, Bárbara. Nossa senhora, e agora? Agora sim. Agora foi. Então, deixa eu falar. Eu tô falando que assim, ó, perante as pessoas, a gente... Porque assim, eu sou da religião desde quando eu nasci. E perante as pessoas, a gente vai ser. Você é a Bárbara, você tá entendendo? Quem for a Maria vai ser a Maria, quem for o João vai ser o João. Mas agora, perante ao orixá, quem é do candomblé sabe disso. Perante ao orixá, querendo ou não, a gente vai ser homem. Desculpa. Como eu falei, depende do seu pai de santo, né? Porque orixá é energia, e energia ela se manifesta conforme você é, né? Então ela não te identifica com o masculino e o feminino, ela chega a você, né? E assim, o pai de santo, isso é dogma do pai de santo, ele que vai dizer, você é homem, então você vai ter que nascer menino, vai ser, isso é o pai de santo, não é a energia está dada, né? E ela vai se manifestar dessa forma. Então, isso é dogma do Pai de Santo, tá? Não é dogma da religião. Eu acho que também a Mohana quer falar uma coisa também. Isso. Então, eu acredito que o que deve ter acontecido na quarta-feira é que algumas meninas que foram, porventura, em alguma casa de candomblé, devem ter se chocado com essa questão do masculino e do feminino. Isso também aconteceu comigo em alguns terreiros que eu fui, e eu recebi esse primeiro impacto, né? Porque quando mexe no nosso gênero, a gente já fica um pouco abalada. Só que também é como o Alberto e a amiga aí tá falando. Isso depende muito, é de casa para casa, é de pai de santo para pai de santo. O orixá, se você nasceu homem, ele vai lhe ver como homem. Se você nasceu como mulher, ele vai lhe ver como mulher. Só que também o orixá, ele vê a sua energia pessoal de como você é. E isso é particular. O que acontece em muitos terreiros é que acaba não tendo um respeito, um cuidado com a pessoa trans, devido a toda essa problemática da sexualidade. Mas o que acontece é isso. Quem, por acaso, foi a alguma casa e passou por esse tipo de constrangimento, é só não ficar na casa e procurar uma outra casa que o pai de santo faça com coerência. Olha, eu conheço o pai de santo que tem filhas trans, que ele deixa a filha se vestir de saia na roda do candomblé, mas quando o orixá chega, que o orixá se manifesta, o orixá se veste de acordo com o que o orixá é. Então, o que a bem da verdade acontece é isso. Tem que ter só um pouco de delicadeza quando você chega num lugar, entendeu? Determinadas casas aceitam, tem um trabalho de coerência, outras não, outras são preconceituosas mesmo, vão tratar mal e não vão fazer você ficar bem-vindo, entendeu?
Então é isso, acho que é uma questão de coerência. Se você não se sente bem, você se retira e procura um outro lugar. Olha, a minha primeira incorporação mesmo, né, onde eu frequento, foi Oxum, que é um orixá feminino. Eu sou um homem, né, cis, mas eu estava incorporando, né, um Oxum, um orixá feminino. E até quem já viu um Oxum incorporar, você vê que tem uma delicadeza no dançar, né, aquele movimento de água, né? Então, assim, era, né, eu estava incorporando esse orixá. E se eu fosse fazer feitura, ia ser a feitura daquele orixá. Então, mas a sua identidade tem que ser respeitada, né? Porque assim, eu mesmo não aceito ir para um terreiro que não vai respeitar a identidade trans. Você não vai, né? Porque para mim não faz sentido. É verdade, é verdade. Eu comentei uma coisa lá no dia, aqui no dia, porque eles ficam dizendo que são mãe de santo. Não são mãe de santo, são pai de santo e zeladores de santo. Mãe de santo é quem tem útero. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos mudar o que é certo. Gente, isso é doutrina de cada casa. Eu fui feita tanto na Umbanda quanto no Tambor de Minas, e os dois me fizeram enquanto mulher, não me fizeram enquanto homem. Então, assim, a gente tem que entender o que é doutrina e o que não é. Se a minha casa é de um jeito, a sua é do outro, a gente tem que aprender a se respeitar. E principalmente nós, que somos transexuais. Giovana, Oi, Maria Lúcia. eu acho que você deveria deixar esse assunto, porque isso vai render muito. E a gente aqui tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são em banda, tem pessoas que são Mas eu queria de outras falar. religiões. Então a gente não pode estar aqui discutindo religião. A Ai, gente tem tá que ser tão leiga bom. aqui. Desculpe. É a Eu minha ia, opinião. eu ia falar sobre isso agora, entendeu? Porque aqui nem todo mundo é de macumba, entendeu? Eu não tenho nada contra. Pode ficar só nesse assunto também. Hoje eu já saio do corpo. Abordar um assunto que a gente... Qual é o tema de hoje, gente? Giovana. Oi. O tema são as tretas da semana. Tretas da semana, é o tema. Giovana, eu quero falar. Olha só, tem muito áudio aberto, gente, não dá. Eu estou fechando e vocês estão abrindo, porque fica ruído. Fala, a Ana Lúcia, a Maria Lúcia falou, né? E olha só, essa questão, ela foi colocada. A gente pode ir para outra questão também, que é, enfim, a questão de quem não é da religião. Mas eu acho que surgiu isso no tema, surgiu isso aqui, né? E tem muitas pessoas aqui dessa religião. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não queria... Shellen. Entendeu? Mas eu queria que a gente... Até quem como vocês colocaram, né, que vocês não são dessa religião, mas surgiu esse assunto aqui. Eu queria só que a gente... se tem mais alguém para falar sobre esse assunto, né? Porque a gente vai para outro. Tá Carol, bom? eu queria falar, Giovana, Shellen. O Luther quer falar, ele Vamos disse que pra levantou a onde? mão no privado. Peraí. Quem vai falar agora? Tem aqui Shellen, por favor. Shellen, Nicolas. E depois o Luther, porque aí com o Luther a gente já provavelmente vai para outro assunto. Vai lá, Shellen. É porque teve uma hora que ela falou assim, que Deus não existe e não vamos acreditar só em Jesus, que é não sei o quê. Assim, eu não quis também pronunciar para não faltar com respeito com ela, mas não existe a gente acreditar em Jesus e não acreditar em Deus. Porque Jesus, a todo momento, estava ensinando Deus. Estava pregando o caminho de Deus. E eu quero falar também, assim, que eu sou de uma religião cristã, sou espírita, e os espíritas não discriminam nós, trans. Porque eles pregam a reencarnação, sabe? Eles sabem o porquê que a gente veio assim. Entendeu? Eles ensinam o verdadeiro cristianismo, o Cristo justo. E o que mais que eu queria falar? Tá lá no Sermão da Montanha, essas coisas assim, sabe? Que é muito bonito, que a gente vê que não existe esse inferno. Esse inferno foi criado para poder botar medo na gente. As religiões criou para a gente ficar com medo e seguir.
Mas o que existe, na verdade, é a lei de ação e reação. Se a gente for bom, a gente vai colher coisas boas. Se a gente for ruim, vai colher coisa ruim. Então, era só isso. Porque ela falou um negócio que Deus não existe e vamos acreditar só em Jesus. Então, acho que não tem como. Então, quando a gente entra nessa questão, né, é claro que todo mundo que fala em religião, né, fala olhando pelo seu próprio prisma, né? Como você vê aquilo, né? Então, claro que a gente não pode botar isso como regra, né? Por isso que eu não quis falar na hora, assim, eu deixei para o debate de hoje, entendeu? Porque ela poderia também achar como, né, eu estivesse afrontando ela. Sim, sim. Mas, enfim, essa é uma questão que era a opinião dela, né? Não é uma questão... Sim, pois é. Né? Eu, por exemplo, não acredito em Deus nem em Cristo. Esse Deus que fala... Não, mas e nem nessa história esquisita de Cristo e Virgem Maria, né? Uma história que, para mim, desde criança, eu nunca consegui muito compreender, né? Então... Mas, às vezes... Assim, não é isso que não acredito. Eu queria dizer da religião também, porque só estava falando que a religião cristã não aceitava as trans. Sim. Né? Para dizer que a religião Kardec e a religião espírita aceitam as trans. Entendi. Aí a questão de Cristo, às vezes, é porque foi apresentado de você dessa forma mágica, né? E não é bem assim, né? A verdade. Agora, naquele Jesus, né? Que olhava para os pobres. Eu acho que existiu esse homem foda, Sim. Né? O negócio foi o fã-clube dele, né? Que deturpou, né? Os homens deturbaram muita coisa que ele veio ensinar, entendeu? Por isso que eu falo, assim, eu puxei para a minha religião. Porque o Kardec, ele tira muito desses misticismos, dessas coisas, entendeu? Porque, né, na verdade, foram os espíritos, né, que ensinaram, né? Então, assim... Com licença, Giovana. É isso. Oi, Giovana. Maria Lúcia. Só um minutinho, posso falar rapidinho? Pode. Eu só falei o assunto porque eu achei que está fazendo uma centralização de que no candomblé tem esse problema. Mas eu acho que essa discriminação tem em todas as religiões, não só no candomblé. Isso que eu quis falar, entendeu? Para não ficar uma coisa... eu sou católica, tem isso. O outro é assim, outro assim. Então... Por isso que eu tentei fazer essa intervenção. Mas essa é por isso. Mas a gente sofre discriminação em todos os sentidos, não só na religião do bandismo, do candomblé. Cada cabeça é uma sentença, né? É isso aí. Obrigado. Eu sou da igreja presbuteriana. Pois é. Muita gente não vai querer ir para a minha igreja aqui, entendeu? Vou te atacar. Eu não gosto. Eu já tenho um pensamento bem ao contrário. Eu não gosto, hein? Fique sabendo que eu não gosto. E a professora Giovana? Professora Giovana? Mas Nicolas vai falar e depois o Luther. Vamos lá, Luther. Quer dizer, desculpe. Eu que criei essa religião e a Gel é minha discípula. Só entra de joelho. Tô brincando, gente. Mas tem uma eu só queria falar. Presbiteriana pentecostal. Ai, meu Deus. Fala, Nicolas. Eu só queria comentar que eu não tenho religião nenhuma, eu agnóstico. Só que, mesmo eu não tendo religião nenhuma, na fala, não vou nem falar da fala de quarta-feira das pessoas não, mas na fala de hoje deu para perceber muito racismo religioso aqui na fala de muitas pessoas daqui falando agora. E eu acho importante a gente se atentar a isso, porque, sabe, não é porque a pessoa é de uma religião ou de outra que não deve ter um cuidado na hora de falar das outras religiões para não ser preconceituoso. Só isso mesmo. Verdade. Carol? Hérida, você quer falar, amor? Quero sim. Pode falar. Então, quero parabenizar a todos que falaram. Todos falaram suas questões, suas formas de achar, de acreditar. Muito bem dito, né? A fala da Shellen foi muito bonita.
O Nicolas falou algo muito importante, que o que nós falamos, o que nós, pessoas trans, desde o princípio, enfrentamos desigualdade, preconceito, né? Então, o que o Nicolas falou é muito importante, porque aqui viemos colocar nossas religiões também, porque, igual a Giovana disse, foi um assunto que veio à tona durante a semana, e aqui esse dia de hoje, esse período nosso de agora, a respeito das tretas da semana, e isso aí foi algo que rolou durante a semana, e ter colocado sim. Agora, se a questão não agrada um, não agrada outro, o que o Nicolas falou é muito importante. Por quê? Porque o que nós mais falamos aqui, o que todos nós queremos, não é igualdade, não é direito, não é, assim, não preconceito. Então, vamos respeitar também a opinião de cada um, né? Olhar assim com um pouquinho mais assim de clareza, porque todos nós temos nossos direitos, e se é um direito nosso, vamos acreditar naquilo que nós queremos, vamos ser aquilo que nós queremos e seguir o caminho que queremos, né? Era isso aí. Só complementar o que o Nicolas já havia dito, porque o que ele falou é muito importante. Obrigado. Obrigada a você, tá linda. Deixa eu fazer um adendo. Você que está falando com esse cabelo. Muito. Mas eu acho que as coisas precisam ser colocadas na hora. E, assim, a gente tem falado sobre isso e eu tenho percebido, é lógico que muitas vezes eu me coloco erradamente, mas você falou clareza. E está embutido na gente, né? Eu diria empatia, sabe? E é isso, eu acho que o cuidado na hora de falar é esse, sabe? Também. Eu tenho tentado me policiar diariamente, assim. Deixa aqui, Jorginho. Vem cá. Corre aqui, amor, por favor. Pega, Jorginho. Mata ele! Ô, amor! Jorginho, meu amor, pega aí. Pega ele! Jorginho. Ai, eu não estou conseguindo desativar o som dela. Fala, Luca. Acaba de falar, por favor. Era isso, eu acho que ficou bem explícito, assim, tipo, essa atenção, esse cuidado mesmo na fala, né? Eu acho que a gente está tão automatizado, tão na pressa, e esse momento tem feito a gente desacelerar. Bom, posso falar por mim, né? Eu tenho desacelerado e tenho repensado muitas coisas. E cuidado na fala é um que eu tenho tido um cuidado redobrado, assim, sabe? Na hora de colocar para não ferir. Mas, infelizmente, eu acho que a gente acaba cometendo erros, e esses devem ser apontados na hora, assim, sabe? Debatidos, argumentados, dialogados, para que não hajam conflitos, assim, tipo... É isso. Ok, meu amor. Luther, que está com a mão levantada ali desde a hora que eu falei. Vai lá, meu amor. Não, então, eu gostei bastante da fala do Luca agora, porque, assim, eu realmente não sei em que ponto ali que eu fui desrespeitoso, se eu fui. Então, eu peço desculpa se eu fui. Mas eu comecei falando, inclusive, elogiando a forma que ela estava falando, falando que o ponto dela era muito importante, e só quis trazer uma outra coisa, e eu nem consegui concluir meu pensamento, na verdade. Em todos os momentos que eu falei, eu fui interrompido. Então, eu realmente não sei em que momento que eu fui desrespeitoso. Eu gostaria que alguém pontuasse onde eu fui, sei lá, grosseiro. Então, eu não revi o vídeo, foi tudo ali muito, muito quente na hora, né? E aí foi tudo rápido, né? E tudo muito, muito quente. Mas, assim, o que me pareceu é que acho que você já tinha falado uma coisa que ela, acho que já tinha falado, ou você perdeu, alguma coisa assim. E aí, eu acho que foi mais a maneira de falar, sabe, Luther? Porque quase pareceu que estava
que era um conflito ali, né? Entre vocês. Então, eu acho que foi mais a maneira. Oi? Eu acho que ficou dessa forma porque toda vez que eu ia falar, eu era interrompido. E aí eu fui levando o tom de voz para conseguir falar, sabe? Mas em momento nenhum eu falei nada que fosse batendo no argumento dela, nem nada do tipo. Na verdade, os meus argumentos foram todos batidos sem nem me darem a chance de eu falar, entendeu? Pelo menos para mim isso é assim. Entendi. Então, a Lua vai voltar na quarta-feira. Ela vai falar junto com a Ariadne. Eu acho que eu pedi que ela voltasse, entendeu? Para não ficar... né, aquele clima foi esquisito, né? E ela é uma pessoa que trabalha com a gente, né? E eu também não queria que ficasse esse clima com vocês, né? Então eu achei que ela deveria voltar na quarta-feira, mas está tudo certo também, tá, Luther? Assim, acho que eu quis voltar essa questão porque ficou todo mundo de cara. Eu mesmo fiquei tipo, o que está acontecendo? E aí deixei também o silêncio, né, para a gente também compreender, né? Não quis falar nada depois, né? Mas é isso, a gente fica quente na hora, e aí quando eu liguei a Lua também estava mal, então rolou esse... eu acho que para a gente aprender, e acho que ela também, né? Não só a gente, ela também. Oi, amor. Eu só perguntei mesmo para eu entender o que aconteceu, porque na minha concepção, no que eu lembro que eu não falei nada que atacasse ninguém, na verdade. Então eu não sei, sabe? Eu toquei no assunto de muçulmano para fazer uma exemplificação de uma coisa que dialogava com o que as meninas estavam falando, e eu não consegui fazer isso, sabe? E simplesmente foi atacado. Eu ainda falei, eu já chego lá, e continuei sendo atacado no meio da fala. Assim, eu não sei se foi isso realmente, eu posso ter feito alguma coisa que eu não lembre ou que eu não percebi, mas assim, desculpa, eu queria realmente entender para poder aprender. Uhum. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto, sabe? Porque também é ruim a gente falar só de um lado, né? Porque a Lua não está aqui também, né? Então, seria legal a gente... Eu não sei se precisa abrir também essa questão, porque também não foi uma questão gravíssima, entendeu? Para a gente ter uma reunião sobre isso, sabe? Mas eu acho que é mais... Eu posso falar uma coisa, Gel? Pode. Eu acompanhei a reunião, né? Eu sempre acompanho, né? Às vezes eu fico caladinha, mas eu sempre acompanho. E eu acho que talvez, muito mais do que talvez porque pode ter havido até um mal-entendido sobre o que foi colocado, mas eu acho que talvez seja a forma, sabe? Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que, muitas vezes, a gente pode dizer a mesma coisa de formas diferentes e, a depender da forma como a gente fala, a recepção e a reação das pessoas do outro lado são diferentes. Eu acho que tem muito mais a ver com a forma do que até com o conteúdo, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que é para a vida, né? Uhum. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não entendi que ponto que eu errei na forma. Eu realmente queria entender isso. O que eu falei, ou o que eu fiz, ou a forma que eu falei que foi errada. Eu realmente queria entender. Eu, por exemplo, que eu estava vendo, eu vi você alterado. Bastante alterado. Uma hora que eu não entendi na hora. Uma hora que ele falou que não foi só os colonizadores. A culpa não foi só dos colonizadores. Ela falou assim, não, mas eu pesquisei, que não sei o quê. Aí nessa hora ela começou a alterar, porque ela achou que ele estava discordando da pesquisa dela, que ele desrespeitou a pesquisa dela. Eu acho que foi assim, nesse momento, assim. Foi isso mesmo. Eu acho que seria um bom conversar mesmo para se ajustar, mas assim, o que eu vi foi assim, o Luther trazendo um ponto de vista e poderia ser uma outra verdade, né? Então, mas na verdade ele não chegou a concluir. Então, assim, sinceramente, ele se alterou porque houve uma alteração. Mas eu acho que seria bom também os dois conversarem que resolve.
mas assim, eu também estava acompanhando, né, e eu percebi que assim, ele não conseguia dizer esse outro ponto de vista, dizer assim, não é só isso, tem isso também. Nada também é uma verdade absoluta, né? Então é isso que ele queria estar dizendo naquele momento. Eu acho que só a Lua pode te responder isso. E vocês vão ter essa oportunidade. Mas eu acho que isso que o Alberto falou é uma coisa importante. Gente, tem duas coisas. Uma coisa é isso que ele falou, de que eu encaro isso de uma outra forma. O meu ponto de vista é desse jeito. E uma coisa que sempre quando a gente se coloca em assuntos polêmicos, que eu acho que ajuda muito a amenizar essa questão da forma de falar, é que a gente precisa falar a gente. É como o Alberto falou, o meu ponto de vista, não é você está errado, é eu acho, eu penso assim, entendeu? Eu vejo assim. Isso é muito menos agressivo quando a gente coloca as coisas pelo nosso olhar. Até numa discussão familiar, alguma coisa, tipo assim, eu me sinto assim, não é você me agredir, eu me sinto agredida, entendeu? É a forma de falar. Mesmo sendo um pós-doutor, né, Thelma? Que a gente vai estudar, se a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, uma dissertação, a gente vai com base em um tema, a gente vai pegar os nossos vieses para isso. Então, nunca nada é totalmente isento. Então, nada, não tem como nós dizermos que é uma verdade absoluta. Se a gente vai falar sobre o café mesmo, o café já fez mal, faz bem, faz mal, é legal, não é? Então, assim, nada é uma verdade absoluta. Então, assim, mesmo que eu peguei aquilo como estudo, sou especialista naquele assunto, existem outras possibilidades também. Isso serve, eu acho que para todo mundo, para todos nós aqui, né? E quando a gente pensa que essa verdade é absoluta, a gente começa a ter alguns atritos, mas isso é fácil de resolver. Ô, Giovana, você vê aquilo que eu falei sobre a religião, um dos grandes problemas do mundo é a religião, porque cada religião tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de ver diferente. E isso aí, ele aconteceu porque a gente foi entrando com a religião. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões, menos aqueles que não são religiosos, que são ateus e tudo. O importante é o respeito que nem sempre acontece, né? Então, por isso que aconteceu isso aí, que saiu de um assunto, aí foi para a religião, aí criou esse conflito aí. Não, mas nesse momento não era, o assunto não era religião, acho que estava falando sobre os colonizadores, né? Foi antes da religião. De religião até eu percebi também, mas eu nem quis entrar no detalhe, como já estava a discussão, eu falei, nem vou falar assim. Não sei nem mas o assunto era religião. Foi o tempo todo da aceitação, da não aceitação sobre a religião da Umbanda, do Candomblé, em relação aos travestis. Começou por aí. Não foi isso, Alberto? Não, mas a discussão veio antes. Ah, entendi. Eu entendi desse jeito. Tá bom. O assunto era colonização. Alguém quer falar mais alguma coisa? Jô, você quer falar que você está colocando tanta coisa interessante aí? Ok. Mais alguém quer falar, gente? Alguma coisa? De alguma coisa da semana? Tá bom, meu amor. Não, ó, deixa eu falar. A colocação que eu coloquei é uma colocação minha, né? Mas cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua opinião, não é verdade? Uhum. E assim, era isso que eu queria só deixar claro, né? Uma boa sexta-feira para nós, na verdade. Tá todo mundo morrendo, a gente tá tudo vivo, vamos agradecer a Deus. E vida que segue. Pode crer. E muito bom. E outra, Giovana, tô te esperando me ligar, tá bonita? Eu esqueci. Então. Completamente. Vou te ligar depois da aula aqui. Eu esqueci. Eu também tenho que ligar, que eu lidar. É verdade, Alberto. Você falou que ia me ligar, até hoje você me ligou. Eu liguei, mas só que a gente ficou sempre desencontrando, mas eu vou ligar também. E agora tem um celular que fala bastante. A outra coisa é, na semana que vem, na sexta-feira que vem,
eu quero fazer a nossa apresentação, tá? Que eu falei que ia fazer há 15 dias atrás, mas eu dei mais 2 semanas aí para vocês decorarem o poema. Então, a gente vai fazer uma mostra do que a gente fez na sexta que vem, né? Na sexta que vem não vai ter treta. Ah, vai ser apresentação. Eu tenho que se eu quiser me apresentar, vou ter que treinar a semana toda, é isso? Tem que fazer aula, tem que entrar na aula. Vou fazer aula só de uma semana, intensivão. Isso é que é treta. Isso é que é treta. Aí é que vai ter treta mesmo, né, Gata? Mas, na verdade, a gente vai fazer o que a gente está fazendo até agora, né? Onde a gente chegou, né? No final, a gente vai fazer um outro mais legal. Vamos ver como é que a gente vai elaborar melhor. Eu queria que para o final, né? Daqui a pouquinho a gente já está acabando, né? Daqui a 1 mês e meio, 2, né? Que a gente pegasse o que vocês também estão estudando na aula de música, o que vocês vão fazer na aula de música, isso quem quiser cantar, né? E na aula de dança também. Então, assim, quem quiser fazer uma apresentação de dança também pode ser bem interessante. Então, assim, eu queria que deixasse... desde o início eu estou falando que eu vou deixar vocês à vontade, só que agora a gente já está caminhando para o final, então a gente precisa de ser mais objetivo, né? Na poesia também. Eu já falei com os professores que, assim, até semana que vem eu gostaria que quem precisasse, eu queria ver algumas pessoas também, para ter uma aula particular com a gente também, né? Porque isso dá segurança a vocês, eu acho, né? Ajuda, a gente vai ajudar a decorar, né? Enfim, para vocês ficarem mais à vontade na sexta-feira, né? Show de transformismo. Pode também, mas assim, primeiro eu gostaria que a gente, para o final sim, tá? Mas na sexta-feira eu queria só que a gente fizesse uma amostra do que a gente está fazendo, sabe, aqui. Então é isso. É só uma amostra simples, começando às 2. Então, vocês já vão saber. Ô, Giovana. Oi, meu amor. O Gabriel Povos, de música, ele falou que a pessoa pode, quem quiser cantar, outro fazer um instrumento. Foi bem legal, achei interessante também. Isso. E a gente está vendo como consegue juntar também a aula de poesia com a aula de música, né? Então, pode ser que ele propôs de musicar alguma poesia. Eu acho que eu gostaria que você mandasse para ele suas poesias, Luca, ou quem quiser mandar, para ele ver o que ele consegue fazer de música. Então, acho que seria interessante mandar para ele, porque ele é bom nisso. Ele musica vários poemas. Não sei se tem esse verbo, né? Mas é muito caro. Mas eu acho que tem em português também, música. É estranho, mas eu acho que existe. Não seria aí, musicar? Não, então, não. Mas ele vai musicar. Pode ser. Ele vai musicar, aí daria. Mas a frase que eu falei foi... nem lembro mais o que eu falei. Mas é isso. Então, quem escrever... Mohana, olha, gente, tem surgido tantos poemas legais, viu? Eu recebo cada coisa legal assim dos alunos. É muito lindo. Até Valéria Rodrigues escreveu um poema lindo essa semana que eu quero que ela leia. Ela não pôde vir hoje, mas depois eu quero que ela leia para vocês. Mas ela escreveu assim, poxa, poemas muito legais. Dani tem escrito coisas legais também. Então, eu acho legal vocês mandarem para o Gabriel e aí ele vai vendo o que ele consegue fazer, né? Paola, não te ouvi, ok? Oi? Estou falando, não esqueci a Paola. Estou vendo o que eu falei que ia vir para ela. Ô, Gel.
do Refúgio. Oi, Moana. Eu queria agradecer que o livro chegou na minha casa, que legal! Que lindo! Queria agradecer, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada a você, meu amor, que lindo. Leia com carinho, porque a história é a nossa história. É a nossa história. Eu queria falar. Fale, Derek. Eu havia me comprometido no próximo dia 29 a dar aquela aula de um treino junto com o Cauê, né? Mas ocorreu o fato na segunda-feira e acabou que eu não tive como me organizar. Então, agora que eu tô voltando à normalidade, então eu queria pedir desculpa, porque eu acho que não vai ser possível para eu dar aula na próxima segunda. Eu não tô muito bem ainda, né? Tô tirando um tempo para minha família e tal, então eu queria pedir compreensão da parte de vocês, tá? Se puder passar para outra segunda. Tá bom. Alguém quer fazer alguma coisa nessa próxima segunda? Alguém? Eu posso fazer alguma coisa assim, mas não o treino, né? Porque existe todo um estudo Tá. para elaborar, né? Então, eu não teria como fazer agora, né? Mas se quiser, eu posso cozinhar alguma coisa. Né? Seria legal. Acho bom. Né? Ver alguma receita. Acho bom uma receita. Seria mais simples, né, no caso. Ou mesmo se quiserem que eu toque, o ukulele, o violão, não sei, eu me disponho. Mas o treino não. Acho que pode ser a receita com uma musiquinha. Vai ficar lindo. Pode ser. Né? Eu penso na receita e depois eu mando até domingo, né? Tá bom, porque aí eu fecho esse cronograma no domingo, tá? Antes, alguém falou alguma coisa, Gel? Então, é um poema que ela escreveu. Sim. Eu vou passar para ela. Eu quero que ela finalize. Quero só ver se alguém tem mais alguma questão, que aí a Cristal vai ler o poema para a gente. A Cristal quer falar um poema. Isso, eu vi. E a gente já finaliza. Pode vir, Cristal. Cristal? Tá aí, amor? Acho que pode estar com um problema de conexão. O destaque da Ilana estava ótimo. Quem? A Ilana estava em destaque, a fotinho dela aí estava ótima. É ótima essa foto, né? Sim, muito, muito boa. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando. Teria possibilidade de passar um curta? É de 20 minutinhos, mais ou menos. Quando? Não sei, pode ser em algum dia qualquer. Sim. E a gente conversar? Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue fazer isso baixando, acho que no computador e passando aqui no Zoom, no compartilhamento de tela. É porque eu te passaria, então, esse curta, aí você pode projetar aí pra gente, porque é um curta que eu até participei, né, que foi um tema que eu fiz para a UF de cinema, e fala sobre trans, assim, né, no caso, é uma comédia fictícia, mas é bem legal, assim. Aí, como você falou que estava, né, disposto para alguma coisa, aí eu pensei nisso, assim, agora. Eu acho que pode fazer assim, Ilana. Eu acho que você apresenta numa segunda-feira e aí a gente passa o vídeo e você conversa com o pessoal, pode ser?
Ah, eu conversar sou péssima. Tá bom. Eu vou ver que dia, então. Tá? Tá bom. Tá bom. Cristal, já voltou, será? Seu poema? Sua internet? Ah, sim, gente. Só falando que esse mês a gente teve a saída do Cassiano e da Alegra, tá bom? Que não estão mais aqui no grupo com a gente. Tchau. Sabrina tá na casa nem. Sabrina, que deu a Cristal. Vai atrás da Cristal, Vina. Pega ela. Bom, eu acho que ela está com problema. Eu acho que ela está com problema de conexão. Alguém quer falar um poema para a gente finalizar? Vamos fazer isso aqui? Quem quer falar? Eu posso falar. Quem? Dani. Então finaliza para a gente. A gente infelizmente não vai conseguir finalizar com a Cristal. Se a Cristal quiser gravar e mandar para a gente, mandar para o grupo, tá, Cristal? Se você estiver ouvindo, você grava e aí eu mando para o grupo. Se você quiser. E antes de terminar, depois confirma comigo se vai precisar falar com a Bia, que eu já falo com ela antes de sair daqui da UTEC. Tá bom. Eu acho que a Bia pode ficar, o Alberto, para outra quarta, porque essa quarta eu já marquei com a Ariadne. Aí não, pode ser na semana que vem, pode ser na quinta às 11, porque a gente não ia ter o Sebrae, porque o Sebrae só começa outra semana. Pode ser na quinta às 11 horas. Pergunta se ela pode, aí você confirma comigo. Tá? Tá bom. Aí respondendo, tá bom, no mudo. Tá bom. O Ionai também gostaria de mostrar o filme. Henrique, obrigada, amor. Então, vamos lá, Dani. O meu poema é da Virginia Gibbs, Se o Futuro Nos Pertence. Se o amor fosse livre, talvez não houvesse o medo. Curioso sonho, vivesse mal desespero. Se as pessoas fossem livres, talvez não houvesse o receio. Ardilosa vontade, viver a vida por inteira. Se o mundo fosse livre, poderíamos reinventá-lo. Seríamos então seres humanos, melhor preparados, menos frustrados e mais amados. Se esse poema fosse lido, talvez lhe trouxesse um sorriso. Em troca de um desabafo perdido, encontraria um antigo sonho de um oprimido. Lindo, arrasou. Eu estava também delirando com a sua professora, com a Luísa, também, gesticulando contigo aqui. Estava lindo. Não entendi. Decorou, hein, Dani? Parabéns. Sim. Linda, Dani. Mari, eu não sei o que é o Kefir. O que é? Mari, eu não sei. Tem o livro dela em PDF. É o livro da Água de Barrela? Não. O livro da... Eu não sei. Não entendi a pergunta, Mari. Da Virgínia. O livro que você levou lá no dia da aula, e na internet não tem muita coisa que eu já procurei.
Eu não tenho o livro dela em PDF, não. As poesias que eu tenho dela, eu pesquisei na internet. Mas eu posso perguntar a ela. Eu sou amiga dela no Instagram. Eu posso perguntar a ela se ela tem algum livro de PDF ou se ela tem algum livro que... Ou se ela tem algum site que tem todos os poemas dela, né? Eu vou perguntar onde é melhor, porque é boa ela, né? Ela é. Eu gosto muito dela. Sigam ela lá no Instagram, Virginia Gitzel, é bem interessante ela. Obrigada, Dani. Podia trazer ela um dia para falar com a gente. Pode sim. Eu não sou amiga dela, mas podemos sim. Gente, Karen chegando. Só aceitei porque não está no final ainda. Cadê? Tudo bom, Karen? Acho que ela estava com problema de entrar aí. Tudo bem? A gente já está finalizando, tá? Boa tarde, galera. Desculpa o atraso, Gel. Sim, iria até 3h30, mas o assunto já vai se diluindo e a gente não está aqui para ficar enchendo linguiça, né? Então... Isso é verdade. Mas deixe só eu me redimir. É porque eu estou naquela correria que você sabe, né? Que eu como eu fiz. E daqui a pouco eu vou ter também um vídeo, na verdade, agora tudo é live, né? Aonde a gente vai estar falando sobre a importância do projeto do Cozinha em Voz. E eu vou ensinar uma professora trans de história com uma professora psicóloga também a fazerem os pães que eu aprendi no Cozinha em Voz, só que eu vou fazer o pão de milho, uma nova receita. Que ótimo. Karen, qualquer dia que você quiser, você tem feito tantos pães, né? Qualquer dia que você quiser passar a receita pra gente, fazer uma receita pra gente. Ah, sim. Eu vou testar esse de milho que eu vou fazer hoje com as meninas, porque assim, o que eu aprendi aquela base toda, né, dentro do curso, que eu era uma negação para fazer pão, meu amor. O primeiro que eu fiz, rachava a cabeça do no meio mais do que o martelo. Enfim. Então, agora, aí cada vez que alguma pessoa pede para que eu ensine, né, como fazer o pão, eu pego uma receita nova. Aí hoje eu quero fazer o de milho. Entendi. A gente vai desenvolvendo mais a prática, na verdade, né, Gel? E vai conhecendo o peso de cada ingrediente, entendeu? Então vai ser tudo gravado também. Vai ser tudo gravado, aí a gente quer gravar e jogar para o Facebook e para tudo. Sim, e você está conseguindo vender, Karen? Mas, na verdade, eu estou fazendo para doar. Entendi. Para doar e para consumir mesmo, entendeu, Gel? Mas é legal você pensar nisso, você pensar nisso futuramente, né? Isso, eu estou pensando com a minha irmã, eu conversei muito com ela esses dias, o que nós vamos fazer pós-Covid, pela minha situação, né, e tudo. Eu estou pensando seriamente depois abrir alguma coisinha para fazer, além dos pães, o pão recheado com queijo, tapioca, tudo que tem na região, que eu possa colocar como ingrediente desses pães. Por exemplo, eu uso muito alfazema, cravinho, sabe, dentro da massa para dar um outro cheiro e um outro sabor também. Aí é por isso que eu fico feliz quando as meninas me pedem para ensinar elas, que no ensinamento é que a gente aprende, né? Se vai dar certo ou não. Aí eu vou fazendo recheado com queijo, com goiabada, sabe, com doce de leite. Mas o doce de leite não deu muito, o doce de leite não, desculpa. O leite condensado não deu muito isso não, porque na hora de fechar o pão, eu acho que fechei direito. Na hora que começou a tufar dentro do forno, menina, era um cheiro de leite condensado. Ai, mas é assim. A correria, se quiser, a partir dessa aqui vem, eu já vou mais desocupada. Sim. Sabe? Além as pernas também. Ontem nós fomos... Ai, Gel, muito obrigada, viu? O seu vídeo ficou belíssimo. E que foto linda é aquela. Você é linda, né? Mas aquela foto transcendeu assim, uma coisa tão... Uma paz tão grande, tanta iluminação, que a gente não consegue ler o que está fly, só consegue olhar para a sua foto. Obrigada. Aí eu publiquei outro dia.
Fiquei muito feliz com o convite, viu? E vocês viram como o vídeo ficou lindo, o vídeo da campanha internacional? Muitos aqui participaram, o vídeo ficou lindo, gente. Lindo. Muito obrigada por quem participou, viu? Enfim, amores, é isso, que vocês tenham uma semana de paz, esse final de semana aí, né, que tem o dia 28, né, dia da visibilidade, que não é um dia acho que é um dia de comemoração por ter essa visibilidade, mas ao mesmo tempo a gente fala o que vai comemorar, né, com tanta gente ainda sendo assassinada, com tanta gente morrendo, com tantas pessoas se suicidando, né? Mas eu queria que a gente pensasse nisso, assim, que é um dia de luta, mas também é um dia de comemorar conquistas, né? Porque tiveram conquistas. A gente está aqui porque há essa conquista, né? Então é isso. Um beijo em todos. Estou muito feliz. Estou amando todos vocês hoje. Foi uma semana que eu estou sensível também. E ontem eu adorei dar aula. Quase chorei na aula, porque eu estava com muita saudade de dar aula. Eu não estava conseguindo. E foi tão legal, foi tão bom estar lá com vocês. É isso, tá? Um beijo. Beijo a todos. Bom final de semana, muitas bênçãos, obrigada por tudo. Semana que vem eu estou voltando com tudo, com a bênção de Deus. E vamos lá. Uhul! Vamos lá, vamos refletir sobre tudo. Eu estou de luto porque mataram minha amiga ontem, a Paulada, no estado do Acre. Eram várias pauladas e tudo. Infelizmente, gente, eu estou ausente. Para quem não sabe, tá? Não é por privilégio, não é por nada. Eu estou com problemas de saúde por questão das minhas pernas. Essas lives elas estão me puxando. Eu fui convidada honradamente para participar da Comissão da Diversidade dentro da OAB. Então, vocês vejam uma semi-analfabeta participando da Comissão da Diversidade dentro da OAB como membro efetivo. Então, isso tudo é muita evolução para a gente que é trans e dizer que nunca é tarde para a gente conseguir. E vamos à luta. Aos demais que me mandaram... Ixi, tá mutada ela. Desculpa, acho que ou eu ou você apertou alguma coisa aí, perdeu o final, Karen. Desculpa. Sumiu mesmo. Oi, fala aí o finalzinho, Karen, que cortou. Ao finalzinho, obrigada a todos, obrigada a você por ter cooperado conosco, né, por tudo. A gente sabe que o Cozinha e Voz realmente para o estado de Rondônia ele foi uma coisa que ele foi muito diferenciado, porque como ele era para ser direcionado só à população de trans e travestis, como nós não tínhamos esse público todo, vocês foram muito solícitos em abrir também para as mulheres em vulnerabilidade social. Vocês ajudaram a salvar muitas mulheres. A Daiane, por exemplo, a empresa dela de empadinha está vendendo com sucesso, mesmo na pandemia. Então, é justamente isso, as travestis ajudando as mulheres que também precisam de apoio, isso. Então, o Cozinha e Voz ele veio justamente para isso, fazer com que a família se reconstrua e venha ter uma qualidade de vida melhor. E por isso que eu estou ausente, gente. É muita live, é muito trabalho. Além da minha saúde, eu estou no remédio 24 horas. Desculpem, porque eu preciso, que não está dando. Daqui a pouco, eu vou ser atendida por uma psicóloga, porque além das emoções, tem as coisas. Eu levei muita lapada essa semana de pessoal do movimento, principalmente travesti, que me apunhalaram pelas costas. Mas tudo bem. Eu tenho 51 anos, sou resistente. Vamos refletir sobre o dia 28, vamos refletir sobre o que nós queremos para nossas vidas. Parar de olhar só para o umbigo e respeitar as mais velhas, porque isso que aconteceu em São Paulo, isso é um absurdo. Higienizar e tirar as meninas que se deitaram no chão para uma parada gay e botar pessoas novinhas, porque achando que as novinhas é que estão puxando tudo. E eu estou triste pela minha amiga que foi assassinada ontem com mais de 20 pauladas aqui no estado do Acre. Então, será que é um dia realmente de orgulho gay? É orgulho de quê? Temos que nos perguntar isso. Orgulho de quê? Porque nós temos que ter orgulho de sermos cidadãs e cidadãos. Mutou. Você apertou alguma coisa aí. Saiu o seu áudio, amor. Saiu o seu áudio, Karen.
Tá aí o seu áudio, amor. Você mutou. Tem que soltar aí o áudio. Ai, acho que caiu. Caiu. É, caiu. Enfim, meus amores, bom final de semana, viu? Bom final de semana para todos, todas. Beijo. Tchau. Bom final de semana, beterraba. Beterraba! Beterraba, mana. Te amo, Monique. Também, gente. Tô de luta, na depressão, assim, sabe? Mas semana que vem nós entra de uma pessoa nova. Beijo. Beijo, receba meu abraço, viu? Tá bom. Beijo, beijo. Beijos. Beijo.